Olá, pessoal. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para vocês sobre a diferença entre a previsão anual e a revolução solar. Já fiz um videozinho algumas semanas atrás sobre como o astrólogo faz análise das previsões anuais, ou seja, o que vai acontecer nos próximos 12 meses para uma pessoa, às vezes para um país, para uma empresa, para um negócio, mas normalmente eu trabalho mais com pessoas. Eu ajudo essas pessoas a direcionar as suas escolhas, suas iniciativas, porque eu costumo falar que é como quando a gente sobe num avião, né? Meu próximo ano é como se fosse uma viagem de avião. Ao longo da viagem, primeiro eu preciso saber onde eu quero chegar, o que eu quero, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade da gente prestar sempre atenção quando aparecem aquelas luzinhas. Olha, vamos entrar num momento de turbulência, né? Que às vezes aparece até a voz do comandante ou de um steward. E apertem o cinto. Em caso de turbulência, se tiver a máscara, né? Eles ensinam essas coisas. Por quê? Porque eles sabem que se eles entrarem num período de turbulência, o avião vai chacoalhar e é melhor você estar amarrado. Do mesmo jeito faz o astrólogo, ou seja, ele não vai te dizer vai acontecer isso, mas quando essa coisa chegar, ou seja, quando essa turbulência chegar, você tem que estar preparado. Porque senão você vai se estrepar, né? Você se machucar mais se você não está amarradinho na sua poltrona, né? Eu faço isso até quando eu ando de ônibus, né? Então, normalmente a astrologia tradicional tem métodos que nos foram ensinados há muitos anos, né? Pelos nossos mestres, e eles aprenderam com os mestres deles, pela prática, pela observação. Métodos esses que iniciam com a previsão. Então, você vai olhar primeiro o movimento primário, movimento que, se o horário de nascimento não estiver correto no minuto, não vai dar certo. 4 minutos de diferença do nascimento, as primárias têm 1 ano de diferença, então não adianta, né? Mas eu normalmente costumo olhar e colocar no papel, ó, nas primárias está aparecendo esse movimento, esses encontros, esses alinhamentos planetários entre um planeta e outro que estão se conversando. Aí a gente passa para olhar, verificar as progressões secundárias. As progressões secundárias, elas progridem o Sol, o meio do céu e o ascendente, que se movem 1 grau. Então, eles têm a relação com 1 grau por ano. Então, como eles se movem 1 grau por ano, o que acontece com esse 1 grau? Fazem um aspecto que dura muito tempo e que geralmente começa 1 ano antes. O próprio software vai mostrar quando começou, quando vai ficar no auge e quando vai terminar. Isso normalmente dura um certo tempo. Esses planetas tocados por isso também tem que ser anotados. Ah, que planeta, como é que vai estar o meio do céu, né? O meio do céu vai fazer aspecto com Vênus, opa, que legal. Vamos ver se Vênus vai ser ativada, porque é uma coisa que confirma a outra. É uma coisa em cima da outra. E aí você vai lá e faz uma análise das luas. Aí você vai me dizer, luas? Tem 2 luas? Desde quando tem 2 luas? Não, é uma lua só. Mas no zodíaco de 12 meses, né, que você tem lá o Sol, aquela pontinha do ascendente, aquela pontinha que está lá em cima, aquele eixo que está lá em cima no meio do céu, que se movimentam devagarinho. Você também tem o movimento lunar, porque a Lua se mexe rapidamente ao redor do nosso planeta. E esse movimento rápido focaliza durante um certo período
mais ou menos, aproximadamente de 6 meses, uma área da tua vida, que é uma casa astrológica. Dependendo do signo que você tem nessa casa, ele vai ativar os assuntos da casa com as qualidades do signo e vai tocar os planetas que ali se encontram, gerando um gatilho que, se um planeta estiver em aspecto bom com o outro, vai ativar o que é aspecto bom. Mas se esse planeta estiver em um aspecto negativo com outro planeta, a Lua também vai focalizar esse aspecto e vai servir de gatilho para que esse aspecto tenha que ser examinado. Então, ou é um período no qual você vai olhar para fora do avião e vai dizer, ai, que lindo lá embaixo, as nuvens, as montanhas, estamos passando por cima dos Andes. É maravilhoso, aliás. Ou então você vai ter a tempestade. E é claro que naquele período, se fala, mas é suficiente? Puxa, 6 meses, eu não sei quanto tempo, claro, tem sempre o começo, o auge e o fim do movimento, né? Aí, o que faz o astrólogo? Eu quero examinar alguma coisa mais a miúde. A gente também analisa lunações. As lunações são importantes porque elas também servem de gatilho. Se essa lua que está passando, ela vai fazer uma lua nova, vai fazer uma lua cheia, naquele mesmo momento, o efeito dela vai ser maior. Então, isso é importante também. E se tiver um eclipse, mais importante ainda. Aí acende uma luz vermelha e a gente vai examinar tudo. Uma outra maneira de analisar é o trânsito planetário, que aí examina o que estão fazendo os planetas no macro, ou seja, no nosso sistema solar, como é que eles estão e o que eles estão fazendo em relação ao micro, que é o nosso mapa que está sendo analisado. Essa é uma das formas, é a forma mais tradicional. Eu, quando aprendi, tá? Final dos anos 80, tá? Início de 90, mas era final dos anos 80. Eu aprendi esse método. Eu não conhecia a Revolução Solar, eu conheci a Revolução Solar depois. Através de livros e através de palestras, webinários, estudos, né? Porque na astrologia clássica não se ensina, pelo menos não na minha época. E aí, quando apareceu a história da Revolução Solar, eu cheguei à conclusão que ela só é válida, primeiro, a palavra Revolução Solar entrou na moda. Como entrou na moda o inferno astral? Atualmente se fala muito pouco do inferno astral, mas tinha uma época que todo mundo falava, estou no meu inferno astral, eu estou no meu inferno astral, né? Eu já falei, talvez eu faça depois um videozinho sobre o inferno astral, mas eu já falei sobre isso. Aí, a Revolução Solar, veja bem, eu tenho o Sol a 9 graus de peixes, portanto, todas as vezes que o Sol volta a 9 graus de peixes, eu faço aniversário. E aí, aquele quadro é como se eu nascesse de novo naquele momento. Mas esse nascimento tem que ser feito para um determinado lugar. Por isso que é importante você dizer em que cidade você vai passar o seu aniversário. Por quê? Porque isso desloca o círculo zodiacal e coloca o Sol e todos os planetas em outras casas astrológicas. Como se você virasse, sabe quando você tem aquelas mesas redondas que tem aquele prato redondo no meio, aquele círculo, aquele suporte que vai virando, é a mesma coisa, mas quando você vira o círculo, para você trazer um copo que está do outro lado para você, todas as outras coisas se mexem. Então, é muito difícil para um astrólogo também te dizer, vai passar aniversário no tal lugar. Porque você vai mudar o Sol de lugar, Vênus, Júpiter vai estar no meio do céu. Sim, mas é capaz que você coloque um planeta ruim numa casa de saúde. Ou numa casa que vai prejudicar a tua parte amorosa,
ou vai prejudicar o teu dinheiro, sei lá, né? Por quê? Porque tudo vai se deslocar ao mesmo tempo. Então pense sempre nisso antes de pensar na revolução solar. A revolução solar, ela só tem valor quando ela é vista em conjunto com a previsão anual tradicional. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião e minha experiência. E meus clientes me agradecem por isso. Que eu sou bem nesse ponto, posso ter só a 9 graus de peixes, mas o resto tá tudo em aquário, tá? No ascendente. Então, me torna muito racional. Então, eu analiso isso e falo, gente, não adianta, porque você está misturando, tá levando tudo. Será que você acha que você é Deus? Será que o astrólogo é Deus? Porque se você tiver isso daqui, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estava estudando, eu estudei, minha base mais importante foi com o Facciolo Neto, tá? Antônio Facciolo Neto, meu mestre. E depois eu estudei com Carlos Fini, também mundial e outras coisas, progressões, também fiz com ele. Mas eu me lembro de uma coisa que eu tinha perguntado para ele. Se eu, que nasci na Itália, fizesse uma relocação do meu mapa para o Brasil, como se eu tivesse nascido aqui, a minha vida seria diferente? É claro que seria. Porque os planetas são os mesmos, mas estariam em outras áreas. Porém, se um planeta te fala que num determinado ano da tua vida você vai ter um acidente grave e você vai parar no hospital ou vai ter que passar como eu, passei por um câncer, vai continuar acontecendo, não muda. Ou seja, aquilo que está prometido ou indicado no mapa do nascimento não muda porque você está mudando, mesmo fazendo relocação. Porque a gente pode relocar uma parte, mas está relocando todo o círculo zodiacal. Então é muito perigoso e é muito, eu acho que é muita pretensão, às vezes, do próprio astrólogo de dizer isso. Acontece sim, que em certos momentos é muito importante. Por quê? Porque se você já olhou na previsão, na primária, nas secundárias, nas lunares, você vê lá que tem um Marte e Saturno em mau aspecto, sei lá, numa determinada casa, na casa do casamento, por exemplo. Tenta mudar. Mas vai mudar para onde? Vai mudar para casa 8, que é pior? Ou vai mudar para casa 6? Eu talvez mudaria para casa 6. Mas aí, de repente, o Sol, que estava na 1, vai para 12, entendeu? Então, não é bom. A gente precisa ter muita cautela, tá? Em fazer previsões. E isso é só para te falar sobre revolução solar. Então, quando você pede, outra coisa importante, a previsão anual pode ser feita a partir de qualquer momento, porque eu estou olhando para frente 12 meses. E quando a gente olha os ciclos dos planetas lentos, a gente também está olhando para trás, quando começou esse ciclo, quando ele está terminando, em que ponto ele está. Essa energia de um determinado planeta lento, né? Que sempre, repito, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tá? Então, quando a gente fala da revolução solar, parece que a gente está falando do milagre, da gente conseguir fazer um milagre na tua vida. Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade porque eu falo isso por experiência própria, tá? E você vai me dizer assim, mas então, quando você descobriu o teu câncer, você não podia ter ido passar o aniversário em outro lugar, de repente o câncer acontecia do mesmo jeito, só que em vez de eu descobrir, enquanto eu estava na piscina, olha, estava na casa 12, eu estava nadando, tá? Quando eu comecei a sentir o incômodo aqui embaixo. Poderia ter acontecido em outro lugar, poderia ter sido andando de bicicleta se tivesse sido na casa 3. Então, gente, prestem atenção. Revolução solar se faz pelo dia do aniversário solar, que não tem nada a ver com o calendário, porque ao longo do tempo
ele se desloca para frente. O movimento terrestre é diferente. O que eu chamo de movimento terrestre é a revolução e o deslocamento, a velocidade que a Terra leva para se deslocar ao redor do Sol, que a gente fala 365 dias e 1/4. Esse 1/4, a cada 4 anos, são 6 horas, a gente junta esses 6 horas vezes 4, 24 horas, e coloca mais um dia, 29 de fevereiro, que foi o dia que eu nasci. Bom, e aí, o que acontece? Não tem nada a ver com a Terra continua se deslocando, só que ela não se desloca com a mesma velocidade. Aliás, nenhum planeta tem uma velocidade constante, certo? Então, você olha a tua revolução para quando o Sol volta a 9 graus. O que pode acontecer antes, ao longo da vida. Normalmente, quanto mais a gente envelhece, quanto mais adianta a revolução solar, os 9 graus. E também depende do lugar onde você está. Naquele momento em que o Sol, se eu estivesse em Londres, acontecia no mínimo 3 horas antes. Eu estou no Brasil, vai acontecer 3 horas depois. Se eu estivesse na Itália, 4 horas, por exemplo, antes, certo? Então, é bem importante para quem estuda astrologia prestar atenção e dizer, é importante, é legal, é uma técnica moderna, né? Que ela é possível justamente porque existem os softwares que fazem o seu cálculo, e com os softwares a gente brinca, tem softwares que faz de tudo, vai colocar a alunação lá em cima, se vai colocar o movimento de não sei o quê. Isso é um mundo, né? Mas o básico, sabe aquela coisa que o médico fala? Vamos fazer um check-up e olhar. Vamos fazer um exame de sangue, um exame de urina, e vai lá e faz aquele exame de sangue. Vamos ver colesterol, vamos ver isso, vamos ver aquilo, né? Eu estou fazendo marcadores de câncer, tireoide, não sei o quê. Por quê? Porque é o básico, eles não podem, depois, se quiserem se especializar e fazer algum exame mais preciso, eles fazem, tem especializações, mas não esqueçam a tradição, aquilo que a gente aprende e que nos foi ensinado há mais de 4.000 anos, tá bom? Eu adoro astrologia, adoro ensinar. Se inscreva aqui no meu canal para você ouvir mais coisas sobre isso, mais videozinhos. Vou tentar passar o máximo que eu puder de informações para te estimular a estudar astrologia, que é uma ciência fantástica. Olhar para o céu, entender a mensagem do Criador. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Não esqueçam. Primeira lei hermética, Deus é mente, o universo é mental, nós somos parte da mente de Deus. Uma boa semana para vocês, na paz.